A nossa história começa com Baril Gardenan, um tiozão de 44 anos, dono atual do Dojo Gardenan. Num dia qualquer ele tá lá todo concentrado no treino com a espada, como sempre fez a vida inteira, quando o pai dele aparece do nada pra encher o saco de novo. Oh, e os netos, hein? Vai deixar o nome da família morrer assim? O Baril já tá nessa de instrutor de esgrima faz uns 20 anos, mas nunca nem chegou perto de casar, quanto mais ter filho. O velho dele vive nessa pilha de sem herdeiros, sem honra pro clã. Mas o Baril manda aquele papo reto. Tô cuidando do dojo, treinando uma galera boa e trazendo o aluno direto. O pai até dá o braço a torcer, mas não perde tempo. E aí, nenhuma aluna bonitona te chamou a atenção, não? Baril dá aquela desconversada na hora. Dojo não é Tinder, pai. Aqui o bagulho é espada, não romance. O dojo fica bem no meio do nada mesmo, isoladão, e o Baril treina com espada de madeira desde que era moleque. Nunca mudou. Ralou muito pra virar um espadachim decente, e olha, até que ele é brabo, viu? Mais ágil que muito jovem por aí. E o cara nem reclama da vida não, sente que tá no lugar certo, fazendo o que nasceu pra fazer. Pode não ser o maioral com a lâmina, mas ensinar? Aí sim é onde ele brilha. Tanto que vários ex-alunos dele tão voando alto por aí. Mais tarde, depois do expediente, ele senta pra almoçar com os pais, o Sr. Gardenat e a Dona Friend. E adivinha só? O velho puxa o mesmo assunto batido dos netos. Aí vira pra esposa e tenta arrastar ela pro lado dele. E você, não quer os netinhos também não? O Baril já manja a armadilha vindo, mas a mãe, toda tranquila, só responde com um sorrisinho. Ah, um dia ele ainda encontra alguém especial. Não sei quando, mas vai rolar. O Baril até sorri com o apoio, mas aí a mãe solta aquela bomba. E quando acontecer, esses netos vão ser lindos, né? E pá, já manda direto. Vai ser assim mesmo, filho? Ele fica ali travado, sem saber onde enfiar a cara, mas aí alguém bate na porta, salvo pelo gongo. Quando ele abre, tem uma garota sorridente do lado de fora que já manda. Mestre! O Baril força a memória, tentando lembrar de onde conhece ela, e logo ela se apresenta certinho. Lucy Citrus. Chamam ela para entrar, e ela vai direto cumprimentar o pai do Baril. O velho já estava ligado, porque recebia a carta da moça, sabia que ela tinha sido promovida e agora era nada menos que comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. E claro, já aproveita para dar uma moral pro filho. Tá vendo, Baril? Foi você que treinou essa aí. O Baril curioso pergunta o que trouxe ela ali. E a Lucy, toda empolgada, conta que além de comandar a Ordem, também tá dando aula de esgrima. E mais, indicou o Baril para ser instrutor especial da Ordem Real. A indicação foi aceita e tá tudo assinado. Ela até larga o documento na mesa, com selo imperial e tudo. O Baril fica de queixo caído com a notícia. Acha que tá velho demais para esse tipo de missão. Aí o pai já larga uma dessas. Se não aceitar, é quase pena de morte. Lucy dá risada e explica que não é tão drástico assim, mas que recusar traria umas consequências sim. Ela também avisa que tem uma carruagem esperando lá fora. Vai dormir na capital e amanhã eles trocam mais ideia. Tá meio corrido? Tá. Mas ela sabe que o dojo fecha amanhã, então não vai atrapalhar o cronograma do Baril. E o velho, como sempre, não perde uma. Aproveita e traz uma esposa da capital, pô, tipo essa belezura que veio visitar você. Baril já manda ele calar a boca com classe. Pai, para de falar besteira, tá incomodando a Lucy. E cê sabe, sou velho demais pra ela. A Lucy até fica vermelha na hora e murmura baixinho. Eu não ligo pra idade, mas o Baril nem escuta. Quando pergunto o que ela disse, ela já desconversa toda sem graça. Mais tarde, os dois estão subindo na carruagem rumo à capital. No caminho, o Baril repara que ela ainda carrega a mesma espada de treino que ele dava para os alunos quando se formavam no dojo. Ele comenta, pô, legal que ainda curte, mas uma espada de vila não combina muito com uma comandante, né? A Lucy responde firme. Essa é a minha espada. E aí o Baril entende. Ela ainda vê o mestre dela como maioral. Como se ele fosse um herói de infância. Mas ele mesmo ainda não se sente pronto para esse cargo de instrutor especial, não. Tentando mudar de assunto, a Lucy manda. Tô empolgada, sabia? Tem uma história que o povo vive contando por aí, de um espadachim humilde, lá de um vilarejo perdido, que ensinou cavaleiros e aventureiros lendários. Um mestre lendário. Ela estava na maior confiança de que o Baril ia curtir o trabalho e ainda falou que ia se esforçar para ganhar o respeito dele, mesmo que essa parte ele meio que nem tenha ouvido direito. Aí, finalmente, eles chegam em Valtren, a capital. Ela deixa ele na hospedaria e fala para descansar bem, porque no dia seguinte o bagulho ia começar de verdade. Baril tá só o pó, meio perdido com tanta coisa acontecendo de uma vez. No dia seguinte, lá estão eles, de frente pra mó galera de cavaleiros. A Lucy mete logo a moral, apresenta o Baril como um cara tão brabo na espada que nem ela conseguiu vencer.
Baril não acha que ele é tudo isso, e quando chega a vez dele falar, ele manda um discurso bem humilde, dizendo que nem sabe quanto vai conseguir ajudar, mas que vai se dedicar de verdade para somar com a galera. A galera fica meio desconfiada. Aí um dos cavaleiros vira pro outro e pergunta se tem que se preocupar, e o outro tá com uma cara nada feliz. Depois disso, a Lucy agradece o mestre dela e explica que o contrato é para ele treinar os cavaleiros umas 3 ou 4 vezes por mês, ou seja, dá para ele continuar tocando o dojo de boas. Esse detalhe aí já deixou o Baril mais animado. Do nada, chega uma garota chamada Kuruine correndo, toda empolgada. Lucy já puxa a orelha dela, dizendo que não era hora de ficar correndo daquele jeito. Baril conhece a garota, foi aluna dele por uns 2 anos no dojo. Ela ralou muito para conseguir entrar na cavalaria, e parece que conseguiu mesmo. Ele fica todo feliz por ver que ela deu certo na vida. Lucy fala que ela e Kuruine vão estar ali para ajudar o Baril no que precisar e que esperam ser bem úteis. De volta para casa, Baril tá refletindo sobre o quanto é doido ver 2 alunas dele virando cavaleiras, e agora ele ainda vai dar aula para elas de novo. Quando entra em casa, surpresa, tem visita. Quem aparece? Handrid, outro ex-aluno dele que chegou junto da esposa e do filho. O pai do Baril já solta na lata. Fique na capital e só volta quando arrumar uma mulher. O Handrid explica que agora que tem filho, vai largar a vida na capital e voltar pro vilarejo para viver tranquilo. Mesmo sendo o rank de prata, o que é uma baita conquista, ele diz que quer sossegar, porque sair em aventura é arriscado demais. O velho vê nisso uma chance de ouro. Se o Handrid, que é espadachim e ex-aluno do Baril, assumir o dojo, então o Baril pode ficar na capital e começar uma vida nova, de preferência com uma esposa, né? Baril fica chocado. Ele mal acredita que estão empurrando ele para esse caminho com tanta força. No dia seguinte, a Lucy vai junto com ele procurar uma casa para morar. A hospedaria onde ele estava era cara demais para ficar por muito tempo, então tinham que achar algo mais em conta com esse mapa. Ela solta a ideia. Por que você não fica lá em casa? Baril acha meio esquisito, diz que não rola por enquanto. Aí ele muda de assunto e convida ela para comer alguma coisa, para ela. Isso já é tipo um date. Mas do nada, aparece uma garota e solta. Que patético ver a comandante com qualquer desses aí. Aí o Baril já fica todo desconfortável e tenta esconder o rosto no seu mapa que está segurando. Lúcia sabe quem a garota é Surena. Lucy já vira e fala para ela parar de falar besteira. Mas Surena continua, sem entender por que a comandante trata ele como mestre, sendo ele um Zé Ninguém. Só que aí, Baril abaixa o mapa e vê uma placa de aventureira rank negro. Quando ela vê o cara direito, é mesmo o mestre Baril. Ela fica toda sem graça. Diz que ele não deve lembrar dela, mas tudo bem, já faz mais de 20 anos. Mesmo assim, ela pede para ele lembrar da garotinha que ele acolheu e ensinou a lutar com espada. E aí sim, o Baril se lembra dela, e ela já manda um pedido de desculpas por nunca ter mandado notícia. Ele entende, vida adulta é puxada, mas fala que tá felizão de ver que ela cresceu e se deu bem. Surena então manda na lata. O que você tá fazendo com alguém como essa aí? Mas a Lucy já responde de boa que o Baril agora é instrutor especial da Ordem de Liberdade e vai morar na capital. E já tá ajudando o cara a achar um cantinho pra morar. A Surena manda que manja mais de pousada, pois já ajudou vários aventureiros e que é a melhor nessa missão de ajudar o Beril. Mas dá pra ver de longe que essas duas não se bicam nem um pouco. Quando o sol começa a se pôr, o Beril finalmente acha um lugar que parece perfeito. Ele agradece as duas pela força e ainda solta aquele papo de tentem se dar melhor aí, vai. Ele já tá se sentindo meio velho pra esse tipo de confusão, mas fica grato por ter duas ex-alunas ali, cuidando dele. No dia seguinte, a Lucy reúne geral e avisa que a partir de agora o Beril vai começar os treinos. Aí chega um loiro, o tal do Emblitz, e já fala, pra ser instrutor da ordem tem que ter braço forte, então ele quer ver qual é a do Beril. Beril pergunta na moral quem é ele, e a Lucy explica que o cara é nada menos que o subcomandante da ordem. Emblitz diz que não quer ser desrespeitoso, mas quer tirar um X1 com o Beril. Ninguém fala nada contra, então já começa ali mesmo. A galera em volta começa a cochichar, duvidando que esse camponês tem algo para ensinar. Emblitz ainda comenta que a comandante é gente boa demais por querer homenagear seu mestre, mas às vezes a bondade faz a pessoa errar, e ele tá ali para corrigir isso. Beril pensa com os botões dele que já tá meio enferrujado, mas vai dar o melhor de si para não passar vergonha na frente de tanta gente, e principalmente para não deixar a Lucy mal. Começa a luta, e Beril já percebe que o Emblitz é brabo mesmo. Se ele levasse uma porrada, provavelmente quebrava um osso fácil. Todo mundo já achava que o Emblitz ia levar melhor, mas Beril vira o jogo usando a própria força do cara contra ele.
O Beryl até pede desculpa por ter acertado ele, porque não era a intenção, pois ele não queria machucar. Só que o Helmblitz acha que foi golpe sujo e decide que agora vai humilhar o mestre. A luta esquenta. O Beryl percebe que o cara tem força e velocidade, mas é meio previsível, os ataques são sempre retos, dá pra sacar o próximo movimento. Aí o Helmblitz tenta mandar seu golpe especial, que quebra qualquer espada, só que leva um susto quando o Beryl desvia e finaliza o combate com só alguns movimentos secos. Lucy, debochada, manda um "e aí, ainda tá duvidando que o Beryl é forte?" Helmblitz admite a derrota, todo humilde, e diz que ficou impressionado com a habilidade do velho. Ele até pede para começar a treinar com ele o quanto antes, mas Beryl dá aquela acalmada e fala que com o tempo todo mundo vai aprender o que precisa. A galera toda fica de boca aberta com o que acabou de ver. De noite, o grupo todo vai pro bar comemorar que o Beryl foi oficialmente consagrado como instrutor da ordem. Na real, quem teve a ideia foi o Helmblitz, e o Beryl agradece de coração. O loiro diz que foi também uma forma de pedir desculpas por ter sido arrogante antes. Beryl manda na tranquilidade que tá de boa, que é normal desconfiar de um velho como ele. O Helmblitz fica meio sem graça por ter sido tão tapado, mas a Lucy já joga na cara dele que ela avisou um monte de vezes que o mestre era sinistro, só que dá pra ver que ela tá virada no goró. Helmblitz volta a babar o ovo do Beryl, dizendo que aquele golpe foi surreal, que ele quer saber como o mestre fez aquilo. Beryl solta que só limpou o movimento, nada demais. Kurune ri e fala que, dito assim, até parece fácil, mas que pra geral ali vai ser osso aprender. Beryl explica que sacar o próximo movimento do inimigo é a chave de tudo, e fala que se a técnica do Helmblitz não fosse tão engessada, ele talvez até tivesse vencido. O Helmblitz fica tão animado que mal consegue esconder a vontade de aprender com ele. Enquanto isso, de volta na vila, o pai do Beryl agradece ao Handrid pela força. Diz que agora, com ele tocando o dojo, o Beryl pode ir além. O Handrid concorda, dizendo que rodou o mundo como aventureiro e nunca viu ninguém tão sinistro quanto o Beryl. O velho já sabia disso faz tempo. Afinal, o filho dele está destinado a coisas grandes. Uma semana já tinha se passado desde que o Beryl virou instrutor ali, e enquanto dois cavaleiros estavam treinando juntos, ele colou neles para dar uns toques. Ele estava observando a forma como lutavam e achou o estilo de espada até que decente, mas faltava trampo no quesito distância. Aí ele mostrou na prática: se tu fica focado demais na espada do outro, o cara pode chegar pertinho e tu nem percebe. Parece pouca coisa, mas num duelo de verdade, meio passo já pode decidir quem vence ou perde. O Beryl achou que estava só dando umas dicas básicas, mas pela cara da galera parecia que ele tinha acabado de mandar a rima mais braba do universo. Desde aquele duelo dele com o Helmblitz, a galera trata tudo que o Beryl fala como se fosse palavra sagrada. E ele até que curte isso, porque tá facilitando a vida dele. Depois do treino, o Beryl foi sentar de boas para descansar, e o Helmblitz apareceu com uma toalha para ele secar o suor. Alguns minutinhos depois, a Karune chegou perto e mandou um: "E aí, tem rolê depois daqui?" O Beryl nem tinha planejado nada, então ela soltou: "Bora dar um rolê pela cidade, te mostro os picos." Aí o Beryl pensou bem e percebeu que nem tinha explorado direito o Bow Train ainda, então topou. Karune deu um sorrisão e saiu correndo toda animada para trocar de roupa. Enquanto isso, a Lucia estava numa reunião com os engravatados do reino, dando um panorama de como estava a ordem dos cavaleiros, especialmente por causa do novo instrutor especial que chegou recentemente. Ela garantiu que o Beryl estava mandando muito bem, superando todas as expectativas. Como não tinha mais nada para discutir, a reunião foi encerrada. Muita gente já tinha avisado ela que, se quisesse continuar evoluindo na espada, era melhor não virar capitã dos cavaleiros por causa da burocracia sem fim. Mas ela só aceitou esse cargo porque precisava de um certo poder para trazer o Beryl para a capital. Quando ela era piveta, os pais dela levaram ela no dojo do Beryl para aprender a se defender. E desde o primeiro momento, ela sacou que ele era um cara gente boa. No dojo, ele fazia ela treinar golpes de espada e pular de tronco em tronco para melhorar a agilidade. Também tinha uns treinos de força meio doidos, mas funcionavam. Logo, ela já estava se sentindo super confortável com uma espada na mão. Um dia, o Beryl perguntou se ela queria fazer uma luta de treino contra ele, e ela topou na hora, toda empolgada para mostrar o que aprendeu. Mas quando começou a luta, ela não achava uma brecha na defesa dele nem com reza braba. Como ela cresceu achando que todo instrutor era no nível do Beryl, tomou um choque quando participou de uma luta contra outro dojo. O oponente dela era um desastre, cheio de abertura e sem nenhuma paciência atacava feito louco, sem pensar. Resultado: a Lucia passou o rodo nele fácil, sem nem suar. Depois da luta, o pessoal do dojo foi voltando de boa e o Beryl estava feliz de ver os alunos enfrentando estilos diferentes de luta. Aí a Lucia perguntou se o dojo dele era mais top que os outros. Mas o Beryl não curte pensar assim, falou que vencer é legal, mas mais importante ainda é o que tu aprende com a experiência. A Lucia entendeu a ideia,
mas aí percebeu que o prendedor de cabelo dela sumiu. Se ligou que devia ter deixado cair lá no outro dojo e, como era algo importante para ela, avisou o Baril que ia voltar para buscar. Quando ela chegou de novo no outro dojo, começou a procurar o prendedor. Só que quem achou antes foi justamente o cara que ela derrotou. Por um instante parecia que ele ia devolver uma boa, mas claro que seria fácil demais. Em vez disso, ele tacou o prendedor pra dentro do dojo e falou que se ela quiser de volta vai ter que encarar todo mundo ali. Ele até pode ter perdido antes, mas agora com os passos dele do lado, acho que não tem como levar outra surra. Mal sabe ele que, com a habilidade de espada dele e da galera, a Lucia tem tudo pra passar o rodo de novo sozinha mesmo. Mas ela sabia que o Baril nunca ia querer que ela usasse as habilidades dela pra sair metendo porrada nos outros. Então ela só ficou ali, parada, pronta pra tomar uma surra. Só que antes do babaca conseguir acertar a cara dela, o Baril aparece do nada, se mete na frente dela e toma um golpe por ela. O ataque não fez nem cócegas nele, mas deu uma incomodada. Então ele olha pros moleques e manda: "É assim mesmo que vocês querem usar o que aprenderam com espada?" O otário ainda não tinha sacado o quão errado ele estava, então tentou bater de novo, dessa vez mirando na cabeça do Baril. Só que aí o Baril abaixa rapidinho e numa tacada só, desarma o cara. Em seguida, começa a rebater os golpes dos amigos dele como se fosse brincadeira. Mas antes da coisa sair do controle, o mestre do dojo aparece correndo, porque ouviu a bagunça. Quando vê a cena, fica mó decepcionado com os alunos e já se ajoelha para pedir desculpa pro Baril, dizendo que vai resolver tudo e garantir que isso nunca mais aconteça. Depois disso, o Baril e a Lucia saem andando juntos de volta para casa. No caminho, ele conta que teve um mau pressentimento quando ela falou que ia buscar o broche, então decidiu ir atrás para ver se estava tudo certo. A Lucia fica se sentindo mal porque o Baril levou um soco por causa dela, mas ele fala que nem doeu tanto assim e que ela não tinha feito nada de errado. Na real, ele acha que a culpa foi dele por ter deixado ela ir sozinha para um lugar que podia ser perigoso. Como mestre dela, ele devia ter previsto isso. Passam-se alguns anos e a Lucia tá no meio de mais uma luta de treino com o Baril. Ele ainda tá com a técnica afiada como sempre, mas dessa vez, enquanto eles trocam golpes, ela finalmente consegue acompanhar ele e até acerta um ponto. O Baril fica surpreso com o quanto ela melhorou, mas também percebe que ela tá pronta para se formar no dojo, então ele entrega para ela a espada cerimonial de formatura. A essa altura, a Lucia já tinha percebido que o Baril nem se tocava do quão absurdo ele era com uma espada. Ela não queria sair do dojo, porque sabia que ainda tinha muito que aprender com ele, mas também não queria ser um peso na vida do cara. Então, ao invés de discutir, ela decide provar para o mundo que os ensinamentos do Baril eram os melhores que existiam. Entra no programa da Ordem dos Cavaleiros, faz o teste de entrada e, como já esperava, nenhum dos candidatos chegava nem perto do que ela aprendeu com o Baril. Até os examinadores ficaram no chinelo. Para ela, o Baril tem reflexos e percepção fora do normal, tipo coisa de outro mundo, então não tem dúvida, ele é o melhor espadachim do planeta. O problema é que o próprio Baril não tem ideia disso. Do jeito que ele é, viveria de boa como um mestre desconhecido no meio do nada. Mas a Lúcia não aceitava isso. Com o tempo, foi subindo de posto na Ordem dos Cavaleiros para conseguir um cargo forte o bastante para dar o suporte que ele merecia. Quando finalmente virou comandante, já fazia uns 10 anos que tinha saído do dojo do Baril. E mesmo com todo esse tempo, ele estava ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela até se sentia meio culpada por ter colocado ele como instrutor sem perguntar nada antes, mas foi o único jeito de tirar o Baril da vila e fazer o mundo notar ele. De volta ao salão de treinamento, ela encontra o Emblettz e pergunta como foi o treino com o Baril. Ele fala que foi demais, que aprenderam pra caramba com ele. A Lucia procura pelo Baril, achando que ele já tinha ido embora, mas o Emblettz avisa que ele saiu com a Karune, que queria mostrar a cidade pra ele. Na hora, a Lucia fica com ciúmes afinal. A Karune basicamente chamou o Baril pra um date, e ela queria ter pensado nisso primeiro. Enquanto isso, no rolê de Baril e Karune, ela tá mostrando todas as lojinhas e cantinhos maneiros da cidade. O Baril fica impressionado com o quanto o lugar é agitado comparado com a vila onde vivia, mas fica meio na dúvida de por que a Karune levou ele pro Distrito Oeste, já que os pontos turísticos, tipo a igreja e o palácio, ficam no Distrito Norte. A Karune até concorda, mas manda real. Quando você mora aqui, cansa de ver esses lugares toda hora. A graça tá nos cantinhos que turista nem conhece. O Baril estava, na real, até empolgado para ver os pontos turísticos. Mas antes que eles cheguem lá, enquanto estão andando pelo mercado, alguém grita o nome dele de longe. Então ele vira e vê uma garota vindo na direção dele. Ela tá chamando ele de mestre, então deve ter sido aluna dele. Mas o Baril não faz ideia de quem ela é. A garota também parece ser bem amiga da Karune, mas mesmo assim ele não consegue lembrar. Ela fica toda decepcionada porque o mestre dela esqueceu dela, então aponta para a espada dela para dar aquele estalo na memória dele. Ela se formou no dojo dele. Aí o Baril pensa por uns segundos e pá, lembra? O nome dela é Facel e sim, ela foi aluna dele. Treinou por 2 anos junto com a Karune.
Mas na época era bem diferente. Já faz uns 5 anos que o Baril não vê ela, então normal que tenha mudado bastante. E parece que tá mandando bem na capital, porque agora é tipo a estrela da tropa mágica. O Baril fica feliz de saber que ela tá se dando bem, mas fica de cara ao saber que ela entrou pra tropa mágica, ele nem lembra de ter ensinado nada sobre magia pra ela. A Karune pergunta se a Facel tá ali pra fazer compras, e ela diz que veio atrás de uns acessórios mágicos. O Baril nunca ouviu falar disso, então a Facel pega um e explica que esses troços permitem que qualquer um use magia. Mesmo assim, ela manda bem sem precisar desses acessórios. O Baril fica impressionado que ela consegue usar magia naturalmente, mas faz sentido já que ela tá na tropa. Aí do nada, uma mulher grita roubaram a bolsa dela. O Baril já se prepara para sair correndo atrás do ladrão, mas a Facel diz que pode deixar com ela. Ela puxa a espada, cobre com magia e manda um golpe na direção do ladrão. O corte libera uma rajada de energia mágica que prende as pernas do cara, e quando ele cai no chão, a Karune vai lá e detém ele. O Baril fica boquiaberto com a forma que as duas lidaram com a situação, principalmente com a magia da Facel, que ele nunca tinha visto nada igual. Ela explica que sempre cobre a espada com magia quando luta, e que o treinamento do Baril ajudou muito a adaptar isso pro combate. Ela é grata por isso, e o Baril também fica feliz de ver que ela ainda usa tudo o que ele ensinou. No dia seguinte, o Baril acorda cedinho e sai para dar uma volta pela cidade. Enquanto tá andando, ouve alguém chamando o nome dele. Ele vira e vê uma garotinha parada ali. Ele pergunta se ela tá perdida, mas a menina dá um berro dizendo que não é criança nenhuma, que ela é a chefe da tropa mágica. O Baril acha que ela tá só brincando, então não leva a sério. A garota começa a ficar irritada porque ele não acredita. Aí ela simplesmente invoca uma bola de fogo enorme com o dedo. Aí sim o Baril acredita que ela é da tropa, mas fica chocado que uma pirralhinha consegue fazer isso tudo. Ela fala pra ele parar de chamar ela de pirralha, que o nome dela é Lucy e que ela é uma adulta de verdade. Ok, talvez a adulta seja forçar um pouco, mas ela é bem mais velha do que aparenta, inclusive mais velha que o Baril. E ela não vai aceitar ser tratada como criança. A Facel falou tudo sobre ele e como ele é incrível, então a Lucy queria muito conhecer ele pessoalmente. Ela acha que o Baril deve ser um baita mestre, já que a Facel é afiada com a espada. Mas o Baril fala que tudo isso é mérito dela, que ele só ensinou o básico. Enquanto conversa, ele vai andando com a Lucy por educação, até que ela leva ele para uma área aberta, e todo mundo já sabe o que tá chegando. 1x1, meu amigo. Hora de mostrar se é pica ou não. A Lucy é viciada em magia e treina todo dia para melhorar, mas nunca acha alguém à altura para praticar. Só que agora que tá frente a frente com o mestre lendário da espada, ela acha que o Baril é o desafio perfeito. Antes dele dizer qualquer coisa, ela já manda uma bola de fogo na direção dele. O Baril dá um salto para trás para desviar a tempo. Ele preferia evitar a luta, claro, mas pela cara da Lucy não parece que ela vai deixar ele embora até rolar uma trocação de respeito. Então ele puxa a espada e se prepara para o combate. A Lucy tá com uma bola de fogo gigantesca no Baril, mas o cara é ligeiro e pula pro lado rapidinho, começando a desviar de tudo que ela manda. Ela continua mandando bola de fogo atrás de bola de fogo. Só que o Baril é ágil e consegue desviar e rebater tudo com a espada. Aí ela muda a tática e usa magia de gelo, criando 3 bolonas de gelo. Joga as 3 nele, mas o maluco é sinistro, corta todas no meio com um golpe só da espada. Depois de ver isso, a Lucy fica ainda mais pilhada na luta. Só que o Baril já quer encerrar logo esse rolo, então parte pra cima dela. Ele não quer machucar de verdade, só pensa em bater com o cabo da espada para apagar ela. Mas, quando tá quase acertando, a Lucy se envolve em chamas para forçar ele a recuar. Ela até ficou preocupada por um segundo, porque se ele chegasse perto mesmo, ia ser nocaute na certa. Baril tá começando a desejar poder usar magia também, porque é osso lutar contra isso só com espada. Enquanto isso, a Lucy tá só esquentando, literalmente. Ela invoca mais bolas de fogo atrás do Baril e obriga o cara a sair correndo de novo. Ela acha engraçado como ele tá só fugindo sem ideia do que fazer, mas dá pra entender. É a primeira vez que ele enfrenta uma maga e nem tem manual pra isso. As bolas de fogo param por um tempo e quando o Baril acha que tá de boa, ela joga uma bola de gelo gigante em cima dele. Ele consegue ver a tempo e rebate a bola de volta pra Lucy, mas ela destrói fácil com magia de fogo. A explosão disso tudo levanta uma fumaceira que atrapalha a visão. O Baril tenta aproveitar a chance e parte pra cima, mas a Lucy ainda tem carta na manga e manda magia de raio pra jogar ele pra longe. Até agora, nenhum dos dois acertou um golpe de verdade, e a Lucy já tá ficando bolada com isso. Ela achava que ia resolver com um feitiço básico, mas como o Baril tá segurando a bronca, ela decide usar o golpe final. O Baril percebe que ela pausou por um segundo e pensa que agora é a chance dele. Mas logo em seguida ele congela no lugar quando vê que a Lucy invocou um buraco negro. Ele nem sabe direito o que é aquilo, mas sente que vai dar ruim se chegar perto. Ele fica ali, esperando o que ela vai fazer, mas do nada, ela desfaz a magia. Diz que não vale a pena continuar se o Baril consegue ficar calmo até diante de um bagulho desses. Aí pede desculpa por ter exagerado e fala que podem encerrar por hoje. Baril só fica aliviado que não vai precisar lutar mais com ela, porque encarar a Lucy é puxado,
mas ele fica curioso e pergunta o que teria acontecido se ela tivesse lançado mesmo aquele feitiço. A Lucy explica que, na teoria, o corpo dele teria sido rasgado em pedaços, e que agora entende porque a Facel admira tanto o baril, qualquer um normal teria desmaiado só de ver o feitiço. Ela nunca tinha enfrentado um espadachim que aguentasse tanto tempo assim, então pede desculpa por ter jogado ele nessa treta do nada. E ainda convida ele para passar no Instituto de Magia depois, que ela vai compensar o perrengue. Mais tarde, o baril vai para o salão de treino como sempre para dar aula para os alunos. Durante a pausa, ele dá de cara com a Facel no corredor. Ela está entregando umas poções de cura em nome do Instituto de Magia e oferece uma para ele. O baril tenta recusar porque sabe que essas poções são caras, mas a Facel diz que essa é de graça, tipo pedido de desculpa pelo que rolou com a Lucy mais cedo. O baril ainda estava meio convencido de que a Lucy era só uma garotinha, mas a Facel explica que ela usa magia para parecer mais nova, então ninguém sabe a idade real dela. Mesmo assim, o baril fica de cara com tanto de poder que aquela pirralha carrega. Ele estava achando que ia morrer com os ataques dela e jura que nunca mais quer lutar com outro mago. Mas a Facel avisa que a Lucy é um caso à parte. Mago normal não consegue soltar feitiço atrás de feitiço daquele jeito. Contra mago comum, o baril provavelmente ganhava fácil. Aí a Lucy aparece do nada e diz que o baril acabou de receber um pedido especial. Ele fica curioso e a Lúcia leva ele até uma sala onde os dois encontram a Serena. Ela avisa que a Guilda dos Aventureiros quer contratar o baril para treinar os novatos antes da primeira incursão deles numa dungeon. Quando começaram a falar dos novatos, o baril ficou pensativo, lembrando dos tempos em que ele sonhava em ser aventureiro também. As coisas que a galera encontra nas dungeons valem uma grana, né? Então ele estava pilhado para encarar uma. Mas no primeiro dia levou um cacete dos monstros e voltou para casa com o rabinho entre as pernas. Nunca mais tentou essa vida de aventureiro. Ele até comenta com o pessoal que acha que ser aventureiro é uma parada muito perigosa, e é justamente por isso que querem ele treinando os novatos. Já deixaram tudo no esquema e não vai atrapalhar em nada o trampo dele como instrutor especial. Tá tudo certo, só falta ele topar. Aí a Shiriena convida ele para dar um pulo na Guilda dos Aventureiros e trocar uma ideia com o mestre da guilda sobre esse trampo. Como a guilda é pertinho, eles vão para lá na hora. Quando chegam, entram direto na sala do chefão. Mas para surpresa do baril, quem tá sentada no sofá esperando ele? A Lucy! Ela ficou sabendo do trampo que ofereceram para ele e, como é brother do mestre da guilda, correu para dar de cara com ele de novo. Aí o mestre da guilda, unidos, se apresenta. Ele já ouviu tanta coisa boa do baril, tanto da Serena quanto da Lucy, que tá mais que confiante que escolheram o cara certo. O baril até tenta lembrar o Nidus de que ainda não aceitou nada, mas o cara basicamente ignora e já manda o baril conversar com o assistente dele, o tal do Megan, para acertar os detalhes. Mas antes de qualquer coisa, o Megan quer tirar uma dúvida. Pergunta se o baril tem alguma experiência como aventureiro, e o baril honestão responde que não. Aí o Megan começa a duvidar se ele é mesmo a pessoa certa para treinar novato. Por dentro, o baril até comemora. Boa, talvez eu consiga escapar dessa furada. Mas a Serena e a Lucy ficam pistola com o Megan, porque elas já tinham colocado mó fé no baril. Mesmo assim, o Megan continua insistindo. Com todo respeito, ele diz que só quer garantir a segurança da galera nova, porque andam rolando uns relatos de monstros com comportamento estranho. O Nidus entende o ponto e pergunta pro Megan o que o baril teria que fazer para provar que manda bem. Aí o Megan solta. Se ele conseguir vencer a Serena, que é rank negro, num duelo, tá provado que ele é qualificado. Simples assim. A Serena topa na hora, pra desespero do baril, e o Nidus já manda organizarem o duelo. Pouco tempo depois, os dois já estão lá no campo de treino, e a galera começa a se juntar rapidinho, todo mundo curioso pra ver quem ia encarar a lendária Serena. E ela também tá animadona, porque vai lutar com o mestre dela de novo. Aí rola aquele flashback. Quando a Serena era só uma pirralha, ela e os pais estavam numa caravana de comerciantes. No meio da viagem, foram atacados por uma besta que destruiu uma carroça inteira. Desesperados para salvar a filha, os pais da Serena jogaram ela de um penhasco. Ela foi a única que sobreviveu. Quando acordou, adivinha quem estava lá olhando por ela? O baril. Ele levou a garota para casa, cuidou dos ferimentos dela e quando ela começou a melhorar, tentou puxar conversa. Ela contou o nome, mas quando ele perguntou dos pais, ela travou e teve uma crise. Então ele só mandou ela descansar mais um pouco. Como ela não tinha para onde ir, o baril pediu para os pais dele deixarem ela ficar lá por um tempo até acharem um novo lar. E os pais toparam. A partir daí, a Serena virou praticamente parte da família. No começo era meio fechadona, mas um dia viu o baril treinando com a espada e ficou vidrada. Ele notou e chamou ela para treinar junto. Desde então, ela aproveitava qualquer chance para treinar com ele. E enquanto o baril ensinava os fundamentos da esgrima, os dois foram criando um laço bem forte. Ela foi ficando mais confiante, mais falante, e um dia, quando o baril ia começar uma aula no dojo, deu de cara com a Serena já esperando lá fora com a espada na mão. Ele chamou ela para entrar e treinar com a turma. Ela levava o treino muito a sério.
Queria de verdade ficar para sempre com a família do Baril, mas um dia apareceu uma família que queria adotá-la. O Baril e os pais dele incentivaram ela a ir, porque achavam que seria o melhor para ela. Mesmo sem querer ir embora, a Serena também não queria causar problema para o Baril. Então ela agradeceu por tudo que o Baril fez por ela e cada um seguiu seu caminho. Uns anos depois, a Shirena já tinha virado uma aventureira rank ouro e estava numa missão de escolta, quando do nada a caravana foi atacada por um bando de bandidos. O chefão dos caras era conhecido por ser um espadachim casca grossa, tipo muito perigoso mesmo. Aí o parceiro dela até falou pra ela tomar cuidado, mas antes dele terminar de falar, a Serena já tinha pulado no ar pra meter o louco nos caras, e rapidinho todo mundo já estava apagado no chão. Ela decidiu virar aventureira por 2 motivos. Primeiro, porque quer evitar que outras pessoas passem pelo que ela passou. E segundo, porque quer usar tudo que o Baril ensinou para fazer a diferença. Agora que ela tem a chance de enfrentar o Baril de novo, depois de 20 anos, ela tá doida para mostrar o quanto melhorou desde a última vez que eles se viram. O Baril não tá muito animado com essa luta, mas vê o quanto a Serena tá empolgada. Então, como mestre dela, ele sente que tem que dar uma luta daquelas. Quando o duelo começa, a Serena já parte pra cima metendo uma sequência insana de golpes com a espada. Ela é rápida pra caramba, mas o Baril ainda consegue acompanhar tudo, então ela não consegue acertar nenhum golpe. A Serena tá amando a luta, porque fazia tempo que ela não podia lutar com tudo sem se preocupar em machucar alguém. E o Baril tá feliz de ver o quanto ela ficou forte. Dá pra ver que ela treinou muito pra chegar nesse nível. Só que ele percebe uma falha. Os golpes dela com a mão esquerda tão meio travados. Aí ele enfia a espada dele no cabo da espada dela e desarma a menina. Ela ainda tenta revidar com a outra espada, mas o Baril dá uma rasteira nela e aponta a espada pro pescoço dela enquanto ela tá caída. Com isso, o Baril vence oficialmente o duelo. A galera desce pra parabenizar ele, e o Megan até pede desculpa por ter duvidado das habilidades dele. Mas o Baril manda um relaxa, tá tranquilo, porque é normal duvidar de um professor que você nunca viu em ação. Agora que o Megan tá convencido da habilidade do Baril, não tem mais nada impedindo ele de virar um instrutor especial. No dia seguinte, o Baril encontra os novos aprendizes de aventureiro na frente de uma masmorra. Os nomes deles são Porta, Nidri e Sarikatz. Quando eles entram na dungeon, Sarikatz, que tem um relógio mágico bolado, já manda um aviso. Tem 6 monstros logo à frente. Então todo mundo já se prepara para o combate. O Baril e a Serena estão ali só para garantir que nada dê ruim, então ficam de boa, enquanto os novatos lidam com os monstros. E mano, os moleques mandam bem demais, derrotam os goblins rapidão. O grupo continua explorando e sem nenhum problema maior, finalizam a dungeon numa boa. Eles começam a voltar para a entrada e chegando na cidade, a missão de treino vai estar completa. Mas o Baril acha estranho que tinha pouco monstro na masmorra. E é aí que dá ruim. Quando o Porta tá quase saindo da dungeon, o relógio mágico detecta uma presença tão absurda que o troço até quebra. O Baril grita pra ela parar, mas já era tarde, o monstrão pegou o moleque. O Porta ainda tá viva, mas tá todo arrebentado e precisa de ajuda médica urgente. Só que o Baril e a Serena não podem ajudar enquanto o bicho estiver ali. E esse não é qualquer monstro não, é uma criatura sinistra chamada Enograel, um alvo de classe especial. Pra você ter ideia, nem os aventureiros mais top dariam conta fácil dele. Mas agora não tem como fugir. O Baril e a Serena vão ter que encarar o bicho na marra. O Baril estava se arrependendo amargamente de ter vindo nessa missão, mas pelo menos a Serena estava ali do lado dele. E como ela é aventureira rank preto, era para ela dar conta do grifo de boa, né? Enquanto ela segurava a bronca, o plano do Baril era ir ajudar o Porta. Só que quando ele estica a mão para pedir uma poção de cura, a Shirena já dá aquele tapão de leve e fala que ela mesma vai ajudar o Porta. Baril nem teve tempo de falar nada, porque do nada o grifo veio voando para cima dele. Ele se jogou pro lado rapidão e agora não tinha escolha, era lutar ou virar churrasco. O grifo tentou rasgar ele com as garras, mas o Baril foi ágil e defendeu tudo na espada. Quando abriu uma brecha, ele mandou uma espadada nas pernas do bicho. Mas, pra azar dele, as escamas eram duras que nem pedra, e o golpe não fez nem cócega. O Baril ficou preso na defesa, só tentando ganhar tempo pra Serena tirar o Porta dali. Só que, distraído olhando pra Serena, vacilou e quase virou o lanche de grifo. Conseguiu bloquear na última hora, mas tomou um corte feio. Agora ele precisava derrubar o bicho logo ou ia acabar no chão. Normalmente, nessas horas, o Baril focava em acertar a cabeça da fera, mas como o grifo mandava fogo pela boca, não dava pra ir de frente nem ferrando, então ele tentou dar a volta e atacar de lado, mas o grifo viu e mandou uma rabada nele. Mesmo assim, o Baril conseguiu se recuperar, e numa só espadada, decepou o rabo do bicho. O grifo ficou pistola e lançou uma bola de fogo enorme na direção do Baril, que teve que dar um salto para trás para não virar torresmo. Ele já sabia que cortar o rabo ia deixar o bicho ensandecido, mas não esperava que o bicho fosse dar uma cabeçada bruta nele. Doeu?
pra caramba. Mas o Baril aguentou firme, se reposicionou e ficou esperando o Grifo gastar a raiva. Só que era mais fácil falar do que fazer, porque enquanto ele tentava se segurar, o Grifo alçou o voo, subindo direto pro céu. Se o Baril caísse daquela altura, ele faria o L na hora. Então ele grudou no bicho como se a vida dele dependesse disso, porque dependia mesmo. O Grifo, nervosão, desceu de volta pro chão e o Baril aproveitou para pular fora. Só que agora o Grifo decidiu apelar. Usou magia para esquentar o chão e transformar tudo em lava. O Baril correu para cima de uma pedra para não ser torrado, mas o problema não era só ele. A lava começou a invadir as cavernas onde estavam as crianças. Ele ouviu os gritos delas pedindo socorro e esqueceu da própria segurança. Saiu correndo pela lava, sorte que as botas mágicas ainda estavam segurando, e foi para cima do Grifo. Mesmo assim, não estava conseguindo causar dano nenhum nas escamas do monstro. E para piorar, o bicho não parava de cuspir bola de fogo. Numa dessas explosões, o Baril foi jogado para o alto, mas ele virou o jogo, aproveitou o impulso e enfiou a espada no olho do Grifo. O bicho gritou de dor e jogou o Baril longe, mas pelo menos agora estava cego de um lado. Só que aí veio o problema. A espada ficou presa no olho do Grifo e o Baril ficou sem arma. E o bicho parecia pronto para acabar com ele de vez. Foi aí que o Grifo olhou para cima e viu a Shiriena pulando de um penhasco com as lâminas na mão, pronta para finalizar. Ela caiu em cima do bicho a toda velocidade, derrubou ele no chão e antes que o Grifo pudesse reagir, cortou o pescoço dele na hora. Fim da linha pro monstro. A Serena viu a espada do Baril enfiada no olho do Grifo e ficou toda culpada, pediu desculpas, disse que se tivesse ajudado mais cedo, nada disso teria acontecido. O Baril falou que estava de boa. Aí os moleques começaram a sair da caverna e, para surpresa de todo mundo, eles estavam praticamente inteiros, sem queimaduras sérias. O grupo voltou para a guilda para contar tudo pro mestre da guilda, que ficou de boca aberta quando soube que eles derrotaram um monstro nomeado. A Serena ainda mandou a real. Se o Baril não tivesse aceitado acompanhar eles na missão, ela já tinha virado churrasquinho de Grifo. O Baril até tentou explicar que foi a Shiriena quem deu o golpe final, mas ela nem quis saber de crédito. O mestre da guilda elogiou pra caramba o Baril, prometeu que ia retribuir esse favor um dia e ainda perguntou se ele não queria virar aventureiro. O Baril, lógico, cortou a ideia na hora. Depois, ele e a Serena saíram para tomar um ar. A Serena pediu desculpas de novo, porque foi ela quem ficou se gabando da força do Baril para todo mundo e acabou arrastando ele para essa furada. O Baril falou que não tinha problema, mas que sinceramente ele ainda não se achava digno de toda essa bajulação que estavam fazendo com ele. Aí a Serena vira pro Baril e manda a real, que ele foi fortão demais e que ela ficou felizão de ter lutado do lado dele numa treta de vida ou morte. O Baril agradece também porque todas as decisões da Serena foram na medida certinha e foi por isso que todo mundo saiu vivo dessa. A Serena fica toda contente ouvindo o Baril elogiar ela, mas fala que nem acha que merece tanto. Só que o Baril manda logo que ela merece sim, cada palavrinha, porque virou uma aventureira braba de verdade. No dia seguinte, o Baril acorda cedo, porque tem que dar um jeito naquela espada quebrada, mas ele nem manja direito onde ficam as paradas na capital. Aí ele pede pra Karumi guiar ele até uma loja de ferreiro. Agradece ela por topar o rolê de última hora, mas a Karumi fala que já ia pro ferreiro mesmo, então tava de boa. Aí a Lucia também resolve colar, mas óbvio que não é porque tá com ciúmes, né? Segundo ela, é só porque escolher espada é importante e ela quer ajudar o Baril a escolher a melhor possível. Na real, ela perdeu todas as chances de sair com o Baril antes, então não ia deixar essa escapar. Chegando lá, o ferreiro já sai para cumprimentar a Karumi, mas quando vê o Baril, fica em choque total. Balder, o ferreiro, era ex-aluno do Baril, acredita? E detalhe, o cara é mais velho que ele. Balder foi o aluno mais velho que o Baril já treinou, e entrou no dojo porque achava que aprender espada ia ajudar a virar um ferreiro top. E olha só, deu bom, porque hoje o cara é um baita ferreiro. Com todo mundo reunido, o Balder pergunta o que eles estão precisando. A Karumi é a primeira e fala que precisa afiar a espada curta dela. O Balder pega a espada, dá uma olhada tensa, fica um tempão analisando, e depois larga. Não tem o que fazer, tu detonou essa espada. A Lucia acha estranho, porque a Karumi sempre foi mó certinha nos treinos, né? Mas se a espada tá nesse estado, só tem uma explicação. O Baril pergunta pra Karumi como ela sente a espada quando segura. Ela pensa um pouco e fala que sente a espada leve. Na hora que o Baril e o Balder ouvem isso, eles já sacam tudo. Ela não tá feita pra usar espada curta. Se tu não sente o peso da arma, não consegue lutar direito. Então eles decidem procurar outra espada pra ela. O Baril sugere uma espadona de 2 mãos. Tipo uma Great Sword. Apesar da Karumi ser pequena, ela é forte pra caramba, então ia segurar de boa.
Ela testa, sente que é pesada, mas não demais, e decide levar, ainda mais porque achou que ficou super estilosa com a espada nas costas. Agora que a Karumi já resolveu o dela, o Baril vai procurar uma espada nova para ele também entre as armas que o Balder tem. Mas a Lúcia começa a insistir que, um cara brabo que nem ele tinha que ter uma espada feita sob medida. O Baril nem acha tudo isso, diz que as que estão ali já estavam ótimas. Enquanto ele tá olhando, quem aparece? A Serena, carregando um saco gigante. Na hora que a Serena e a Lucia batem o olho uma na outra, já começa o bate-boca, porque as duas se detestam. Aí o Baril corta o climão perguntando o que a Serena tá fazendo ali. Ela explica que tem um job especial pro Balder. Ela larga o saco no balcão e pá! Era a perna do grifo que eles mataram. A Serena fala que quer que o Balder faça uma espada longa usando aquilo. O Balder fica mó empolgado, porque é a primeira vez que pedem para ele fazer uma espada de um bicho nomeado. Mas ele pergunta, ué Serena, você usa 2 lâminas para que uma espada longa? Aí ela solta, na real é para dar de presente pro Baril. O Baril já tenta recusar, falando que nem merece, que quem matou o bicho foi ela e que ela devia ficar com a perna. Mas a Serena insiste que é o mínimo que ela pode fazer para compensar a espada que o Baril perdeu. O Balder se mete e fala pro Baril aceitar logo o presente. Não porque tá do lado da Serena, mas porque ele tá doido pra meter a mão na massa e criar uma espada épica. O Baril acaba aceitando, mas já fala olhando feio pro Balder. Nada de inventar moda, hein? Quero só uma espada normal. O Balder promete que não vai fazer nada esquisito, mas pelo brilho no olho dele, o Baril já sabe que vem maluquice por aí. Mas sei lá, o Baril ficou com um pé atrás com o Balder. De qualquer jeito, o Balder falou que ia demorar um tempinho pra terminar a obra-prima dele. Pediu uma semana. E o Baril de boa, aceitou de boa. Aí como já tinham resolvido tudo por lá, o Baril falou que tava na hora de meter o pé. Só que, antes deles saírem, a Karuna chegou nele pedindo um favorzinho. Como ela acabou de comprar uma espada nova, precisava aprender a usar direitinho, né? Então pediu pro Baril dar umas aulinhas particulares para ela. O Baril explicou que a espada grande, essas de 2 mãos, tem 2 funções principais. Primeiro, você consegue botar mó força nos golpes. O esquema é bater de lado, para aproveitar bem o embalo. Segundo, dá para segurar pela parte de cima da lâmina o ricaço para manobrar melhor. Aí a Kyune testou e, bateu mó nostalgia nela, porque na época que ela treinava no dojo do Baril, ela passava mó tempão treinando o jeito certo de balançar a espada. Mais tarde, naquela noite, o Baril tava voltando para casa sozinho, de boa, quando viu uma criança vindo na direção dele. Normalmente ele nem ia ligar, mas na hora que eles se cruzaram, a guria tentou meter a mão dentro do casaco dele para roubar o dinheiro. O Baril sacou na hora e segurou o braço dela, para ela não fugir. Só que aí a menina mandou um feitiço de fogo na cara dele, para distrair. E funcionou, porque o Baril teve que se defender e largou ela. A menina saiu correndo no meio da noite e entrou num prédio todo caindo aos pedaços, onde tinha um monte de marmanjos jogando aposta. Quando passou por eles, entregou o dinheiro que tinha roubado na noite. Só que os caras ficaram putos, dizendo que ela estava enrolando. Aí o chefão mandou eles calarem a boca, falou que a Mui, que era o nome da menina, nunca ia fazer corpo mole de propósito. Afinal, ela sabia muito bem o que acontecia se desobedecesse. A Mui continuou com a cara fechada, mas por dentro sabia que não podia dar mole, senão ia se lascar. Só que do nada ela percebeu que fez cagada. Na correria para fugir do Baril, ela deixou o anel dela cair no chão. No dia seguinte, lá no salão de treino, a Karune ainda estava praticando com a espadona nova dela, enquanto o Embret estava trocando uns tapas com o Baril do outro lado da sala. Até agora, ele não tinha acertado nenhum golpe no Baril, mas resolveu tentar uma última vez. Fingiu que ia dar um golpe por cima e mirou no abdômen do Baril. O Baril até achou da hora a jogada, mas conseguiu rebater fácil. Então o Embret perdeu mais uma. Mesmo assim, ele agradeceu pelo treino e o Baril elogiou, dizendo que ele melhorou bastante em pouco tempo. A técnica quase saiu perfeita, mas ainda faltou o reflexo para passar do Baril. Aí o Embret olha para Karune e comenta que é preciso ter coragem para trocar de arma assim do nada. Mas ela manda bem e tem muito potencial. Isso é importante, porque a Ordem dos Cavaleiros precisa ficar mais forte para enfrentar a galera do bando de ladrões, conhecido como Mão Sombria do Crepúsculo. Esses ladrões aí estão causando no meio da capital, então a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros estão investigando. Assim que descobrirem onde o esconderijo deles fica, vão invadir o lugar para prender geral, mas para isso vão precisar de toda a ajuda possível. E a Karune é uma brutamontes que vai ajudar pra caramba. O Embret até fala que o Baril provavelmente conseguiria acabar com todos os ladrões sozinho, mas não quer incomodar ele com esse tipo de missão. O Baril mesmo nem quer saber de lutar com um ladrão. Nunca enfrentou esse tipo de criminoso antes e nem tá afim. Só que aí ele lembra do anel que pegou da batedora de carteira no dia anterior e pensa se aquilo pode ajudar na investigação. Quando a Karune vê o anel na mão dele, já acha que ele vai dar de presente pra alguém.
e o Hemblitz entra na onda. O Baril tenta explicar que o anel não é presente nenhum, mas antes que consiga falar algo, a Karune já solta que ele devia comprar um anel maior se quiser pedir a Lucia em casamento, porque esse aí parece de criança. O Baril fica sem entender nada de onde tiraram essa ideia, mas finalmente consegue falar. Foi atacado por uma batedora de carteira ontem. Ele segurou a mão dela antes dela pegar algo, mas ela escapou usando magia de fogo, e isso assustou ele. A Karune acha estranho, porque se a garota sabe usar magia, por que seria ladra? Quem tem dom mágico pode estudar de graça no Instituto de Magia e ainda ganha moradia e comida. O Hemblitz levanta a hipótese de ela estar usando algum acessório mágico, mas pergunta pro Baril o que ele vai fazer com o anel. O Baril diz que não vai ficar com ele e, como provavelmente é roubado, quer devolver pro dono certo. Então Hemblitz fala para deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, e o Baril faz exatamente isso. Agora que resolveu isso, ele não pretende se envolver mais. Não perdeu nada e nem tem intenção de caçar a ladra. Mas o jeito que ela olhou para ele quando foi pega não saiu da cabeça dele. Mais tarde, andando pela cidade, o Baril começa a dar uma olhada nos preços das casas, porque não dá para ficar morando em estalagem para sempre. Mas quase tem um treco com os valores. Ele até consegue pagar com o que recebe da Ordem, mas ainda é muita grana. Nesse momento ele percebe que tem uma menina ali por perto, procurando alguma coisa. Ele vai até ela para ver se pode ajudar, e chegando mais perto percebe que é justamente a garota que tentou roubar ele na noite passada. Ele pergunta se ela está procurando um anel, e só de ouvir isso, a menina já parte para cima dele achando que ele pegou. O Baril tenta acalmar ela, porque não quer arrumar confusão. Ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros e que não tá mais com ele. Só que ela, obviamente, não pode simplesmente entrar lá para pegar. Então ele pergunta se o anel era dela mesmo, já que ela tá fazendo maior esforço para recuperar. Ela diz que não roubou o anel, e isso é o suficiente para o Baril. Ele fala para ela ir com ele buscar o anel de volta. A menina, que se chama Melwy, fica meio desconfiada, mas o Baril explica que se ela for sozinha, vai ser difícil provar que o anel é dela. Com ele ajudando, vai ser mais fácil. Melwy acaba aceitando, mas já deixa claro que tá de cara com a situação. Quando chegam na sede da Ordem, o Baril pega o anel de volta, mas antes de entregar para Melwy, fala que quer trocar uma ideia com ela. Nessa hora, a Lucia aparece, e quando vê o Baril discutindo com a Melwy, já pensa que ele tá escondendo uma filha bastarda ou algo assim. O Baril logo nega e leva todo mundo para dentro para explicar a situação. Aí, depois de entender tudo, a Lucia pergunta o que o Baril quer fazer com a Melwy. Como cavaleira, ela deveria prender a garota por roubo, mas o Baril não quer ferrar a menina. Ele pergunta pra Melwy se ela vai parar de roubar se ele deixar ela embora, mas ela não responde. Só fala pra ele devolver logo o anel. Isso mostra que ela provavelmente não vai parar de roubar, mas pelo menos não tentou mentir. E isso diz muito pra Baril. A Lucia lembra que a Melwy usou magia contra o Baril, então pergunta se foi com acessório mágico ou magia natural. A Melwy responde que usou sozinha mesmo. A Lucia vira pra Melwy e manda real. Se ela tiver talento pra magia, o reino vai bancar tudo pra ela, comida, teto, tudo mesmo. Aí ela não vai mais precisar sair por aí furtando pra sobreviver. A Melwy começa a se abrir um pouco e conta que não pode parar, porque tem que juntar 5 milhões de Dalk. O chefe dela disse que se ela pagar essa grana toda, ele vai usar magia para trazer a irmã dela de volta à vida. Mas como não tem tempo para juntar isso de forma honesta, ela acabou indo pro lado do crime. O Baril saca na hora que o tal chefe tá mentindo feio pra Melwy, porque reviver gente morta simplesmente não rola, é impossível. Só que ele sabe que se falar isso agora ela não vai acreditar nem a pau. Nesse momento, a Lucia fala que vai dar uma saída rápida porque tem uma parada que ela precisa conferir. Enquanto isso, o Baril e a Melwy ficam sozinhos. Ele pergunta se ela quer comer uns biscoitos. Ela recusa, mas tá na cara que tá morrendo de fome. Então ele acha melhor não insistir e volta rapidinho com um pedaço de pão. Quando ele entrega pra Melwy, ela devora o pão como se não comesse há dias. O Baril fica feliz por ter esbarrado com ela naquele dia, porque desde que viu aquele olhar triste dela ontem, não parava de pensar na garota. Poder ajudar ela, mesmo que só um pouquinho, já deixa ele de boa. Aí ele pensa que já segurou há muito tempo demais e devolve o anel dela. Com o anel de volta, ela se despede, pronta para ir embora. Mas antes dela sair, a Lucy invade o lugar do nada. A Lucia tinha contado para ela que a Mui tinha potencial mágico, então a Lucy, que é tipo a chefona do Instituto de Magia, aparece para convidar a Melwy para entrar lá, dizendo que magos são sempre bem-vindos. Só que a Melwy dispensa o convite na hora, dizendo que no Instituto ela nunca vai conseguir juntar 5 milhões de Dalk. A Lucy pergunta o que ela vai fazer com tanta grana. A Melwy explica que vai pagar um mago para ressuscitar a irmã dela. Na hora, a Lucy manda real. Ela está sendo enganada porque magia de ressurreição não existe. Mesmo assim, a Melwy insiste que é possível, porque ela viu com os próprios olhos.
ou pelo menos acha que viu. No flashback dela, o tal mago só fez o corpo da irmã dar uma mexidinha, e a Mary, no meio do luto, acreditou na hora que aquilo era de verdade. O cara disse que para ressuscitar mesmo ia custar 5 milhões, e desde então ela vive furtando para juntar essa grana. A Lucy fica mal por ver que a Mary caiu num golpe tão sujo, mas reforça: não existe essa tal de magia de ressurreição. A Mary chama a Lucy de mentirosa, mas a Lucy responde que estuda magia há séculos e que se isso existisse de verdade, ela saberia muito antes de um picareta qualquer. Aí a Mary começa a desconfiar que pode mesmo ter sido enganada. A Lucy então pede o nome do tal mago. A Mary pergunta por que ela quer saber e a Lucy diz que vai atrás dele para descobrir se ele tá mentindo mesmo. E se por algum milagre ele estiver dizendo a verdade, ela mesma promete pagar os 5 milhões para ressuscitar a irmã da Mary. Mas se o cara estiver mentindo, aí ferrou. Ele desrespeitou a alma da irmã da garota e a Lucy não vai deixar barato. A Mary diz que o nome dele é Twilight, sim, igual ao nome do líder da gangue dos ladrões do crepúsculo. A Lucy pede pra Mary levar ela até o cara agora. A Lucia também quer ir, mas como ela é uma cavaleira, ia chamar muita atenção. Então ela pede pro Baril ir com elas. Logo eles chegam na entrada do esconderijo do Twilight, e o Baril fica de cara que um ninho de ladrão fica ali, colado com a estrada principal. Ele começa a se arrepender de não ter pegado uma espada de verdade, mas a Lucy tranquiliza ele. Com as habilidades dele, uma espada de madeira já dá conta dos bandidos. Sem enrolação, a Lucy explode a porta da frente com magia, e logo um grupo de ladrões aparece. Um deles tenta agarrar a Lucy, mas ela nem perde tempo com esse tipo de verme. Dá logo uma magia nele e manda o Baril cuidar do resto enquanto ela vai encarar o Twilight. Os ladrões veem a Mary ali atrás e sacam na hora que foi ela quem dedurou tudo. Um deles vai pra cima dela, mas o Baril já mete um golpe na garganta do cara com a espada de madeira. Não mata, mas dói pra caramba, e os outros já começam a pensar 2 vezes antes de atacar. Enquanto o Baril lida com os bandidos lá em cima, a Lucy desce pro porão para confrontar o Twilight. Quando ele vê ela, já manda umas bolas de gelo com um item mágico. Só que a Lucy é braba, derrete tudo rapidinho. O Twilight ainda tem mais truques e usa telecinese para tentar prender a Lucy. Aí ela entende que foi isso que ele usou para enganar a Mary, fazendo o corpo da irmã dela se mexer. O Twilight até confessa, rindo, que usou telecinese para fingir necromancia, e que a Mary foi muito trouxa por ter acreditado. Ele se prepara para lançar uma bola de fogo e acabar com a Lucy, mas agora ela já perdeu a paciência de vez. Então ela manda um feitiço de vento na cara do Twilight e apaga o cara na pressão. Enquanto isso, lá em cima, o Baril já tinha acabado de detonar quase todos os bandidos. Só que um deles levanta e começa a xingar a Mary, chamando ela de ingrata depois de tudo que o Twilight fez por ela. Isso deixa o Baril puto da vida, então ele mete outro golpe na garganta do maluco e apaga o cara de novo. Depois de um tempo, a Lucy sobe do porão carregando o corpo do Twilight e manda ele contar a verdade pra Mary, senão vai tomar outra rajada de vento. O Twilight acaba confessando que mentiu sobre a magia de ressurreição, e a Mary fica arrasada, porque agora sabe que a irmã dela se foi de vez. Com todos os bandidos derrotados, a Lucy diz que vai chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender o Twilight e a gangue dele. Mais tarde, os bandidos já estão tudo enfiado num carroção, indo direto para a cadeia. A Lucy agradece ao Baril e a Lucy pela força, mas ainda tem muita coisa para investigar. Aquelas bugigangas mágicas que o Twilight usava eram poderosas demais para um Zé Ninguém como ele ter conseguido sozinho. Ou seja, tem alguém por trás disso tudo, e eles precisam descobrir quem é. Enquanto o Twilight e os outros bandidos estão sendo levados embora, um cara escondido nas sombras observa tudo. Aí ele estende a mão na direção do carroção, e do nada, o corpo do Twilight começa a brilhar por dentro, e o cara morre de forma horrível. Depois, esse sujeito misterioso vai até o chefe dele e avisa que o Twilight foi silenciado com sucesso graças a um dispositivo mágico que tinham colocado nele. Assim, não tem chance de os planos deles vazarem. O Baba fica satisfeito com a notícia, porque a ideia dele é usar os corpos que o Twilight juntou para recriar um milagre com as próprias mãos. E ele não vai deixar nada atrapalhar isso. No dia seguinte, depois que o Baril termina o treino com os cavaleiros, a Lucia chega perto dele com uma cara de quem tem coisa séria pra falar. Ela manda real. Enquanto o Twilight estava sendo transportado ontem, o cara simplesmente explodiu do nada e só sobrou um dispositivo mágico no lugar. A galera do núcleo mágico tá investigando de onde veio aquele troço, mas até agora nada. Aí o Baril pergunta sobre os corpos que sumiram quando estavam sob os cuidados do Twilight. A Lucia já tentou interrogar uns capangas dele, mas ninguém sabe de nada, ou tão fingindo muito bem. Tudo isso só mostra que o Twilight estava recebendo ordens de alguém mais poderoso, e agora eles têm que descobrir quem é esse mandante o quanto antes. Mais tarde, o Baril dá um pulo na forja para pegar a espada nova dele, e mano,
ele fica de cara com o resultado. Mal pode esperar para testar junto com a Karune lá no salão de treino. Só que quando ele tá chegando perto, vê a Lucy esperando do lado de fora com uma cara meio séria. Ela diz que tem um papo urgente e chama ele para ir até a casa dela. Chegando lá, o Baril até se assusta com o tamanho da mansão. Ele nem imaginava que a Lucy morava num lugar tão chique. Aproveita e pergunta como a Mei tá, e a Lucy fala que ainda tá tentando convencer a menina a estudar magia. Eles entram, e depois de servir um chá pra si mesma, a Lucy apresenta o cara sentado do outro lado da mesa. Eibroy Hallman, um padre da igreja de Sven. O Baril fica tipo, prazer, mano, mas não entende muito bem o que um padre tá fazendo ali. Aí a Lucy explica. Os dispositivos mágicos que o Twilight usava foram feitos na nação de Sven, mas acabaram indo parar na mão dele por culpa de um bispo chamado Rivius Sarlin. Em troca desses aparelhos, o bispo mandou o Twilight arranjar cadáveres para ele. Aí tudo faz sentido. O Twilight foi silenciado por um desses próprios dispositivos. O Baril ainda não entende porque o Rivius queria cadáveres, e o Eibroy conta que na igreja de Sven a magia é vista como um milagre, e o maior de todos seria ressuscitar os mortos. Claro, o Eibroy mesmo acha que isso é impossível, mas o Rivius parece estar tentando. E foi por isso que ele mandou o Twilight atrás dos corpos. Aí o Baril pergunta por que ninguém fez nada ainda para impedir esse bispo maluco. Mas o Eibroy responde que não é tão simples assim. O Rivius está agora mesmo na igreja do Distrito Norte, e os cavaleiros vão chamar ele para depor amanhã. O problema é que ele pode tentar fugir. Se ele conseguir cruzar a fronteira e voltar para Sven, ninguém mais vai poder encostar nele, e por isso eles estão pedindo ajuda pro Baril. Se o Rivius tentar fugir, o Baril vai ter que capturar o cara. O exército ou os magos até poderiam fazer isso, mas prender um bispo de outro país pode virar uma treta diplomática feia. E o Eibroy também não tem força suficiente para peitar o cara. Já o Baril é forte pra caramba e nem tem ligação direta com o reino de Liberus. Então politicamente rola de deixar isso com ele. A Lucy já falou com a Lúcia sobre tudo isso, então o Baril tem permissão total para fazer o que for preciso, mas só se o cara fugir mesmo. Se o Rivius for culpado, a Lucy quer que ele pague pelas merdas que fez. O Baril sinceramente não liga muito pra essa história de bispo ressuscitando o defunto. Mas ele pensa que talvez consiga recuperar o corpo da irmã da Mei. Ela não vai voltar, ele sabe disso. Mas se a Mei puder se despedir de verdade, talvez consiga seguir em frente. Aí o Baril topa ajudar e a Lucy fica agradecida, prometendo uma recompensa justa. Quando ele vai abrir a porta pra sair, dá de cara com a Mei voltando das compras. Ela fica surpresa de ver o Baril e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele responde que só veio trocar uma ideia rápida com a Lucy, mas que ficou feliz de ver ela de novo. E mais ainda de ver que ela tá bem. A Mei ainda não entende porque o Baril e a Lucy estão ajudando tanto ela. Ela era só uma ladra que tentou roubar o Baril. Mas mesmo assim eles salvaram ela do Twilight, deram um teto e estão cuidando dela. Ela não entende por que se importam tanto. O Baril vê a confusão no olhar dela e fala que ela não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Aqui ninguém vai enganar ou usar ela como Twilight fez. Aqui é diferente. Aí a Mei pergunta se ela pode mesmo viver uma vida tranquila, de boas. E o Baril manda real que sim, que o futuro dela vai ser brilhante, cheio de possibilidades. Ele até tenta fazer um cafuné nela, mas ela dá um tapa na mão dele, porque odeia ser tratada como criança. Aí o Baril resolve deixar ela na dela por enquanto, porque sabe que uma hora ou outra ela vai acabar se acostumando com todo mundo. E então ele vai embora da casa da Lucy. Mais tarde, já de noite, o Baril tá se esgueirando perto da igreja do Distrito Norte pra ver se o tal do Rivius tá tramando alguma coisa. E como ele suspeitava, pega o Rivius e os caras dele empacotando tudo pra meter o pé do país. O Baril tenta dar a volta e pegar eles por trás, mas aparece um sujeito encapuzado no caminho. O cara reconhece o Baril como o maluco que detonou todos os capangas do Twilight e já tava esperando que ele aparecesse. O Baril até tenta explicar que o Rivius vai ser chamado pra depor no dia seguinte e que ele não pode sair do país, mas o Spur, o encapuzado, caga e anda pra isso. Aí, ele chama 3 espadachins e manda ver, dizendo que eles podem usar magia também. Os 3 caras encostam as espadas, fazem um encantamento e ficam turbinados, com mais força e velocidade. Aí complica pro Baril, porque agora ele vai ter que suar pra acompanhar o ritmo. Enquanto isso, o Rivius e o Spur voltam pra dentro da igreja pra terminar de arrumar as tralhas e dar o fora. Fazia tempo que o Baril não entrava numa briga com intenção de matar. Mas ele sabe que se segurar agora, vai acabar morto. O primeiro inimigo vem pra cima, e o Baril desvia rapidinho e mete a espada no peito do cara. Os outros 2 sacam que o Baril é brabo e resolvem atacar juntos pra ganhar tempo até os reforços chegarem. Agora o Baril tá cercado por 5 caras dopados de magia, e até pra ele tá ficando pesado segurar sozinho. Mas aí, do nada, uma rajada de vento acerta a espada de um dos espadachins e derruba da mão dele. É a Facel, que aparece correndo pra ajudar o Baril.
e a Karune tá junto também. O Baril até fica confuso, porque a missão era justamente manter a ordem dos cavaleiros e o corpo mágico fora disso, para não dar treta diplomática. Mas elas dizem que não estão ali por ordem nenhuma, só estavam passando e resolveram dar uma força. O Baril até acha meio suspeito, mas tá tão na merda que aceita a ajuda com gosto. Aí os três caem pra dentro e começam a derrubar geral. Em um momento, o Baril bate de frente com um dos espadachins e percebe que o brilho azul que cobria o corpo do cara some. O cara trava e cai, e o Baril aproveita pra nocautear ele. A Facel explica que os buffs deles estão acabando e agora estão sentindo o rebote, então vão ficar bem mais fáceis de derrubar. Mas ainda tem mais inimigo vindo, então a Facel e a Karune mandam o Baril correr atrás do Rivius, enquanto elas seguram as pontas ali. Ele agradece e entra na igreja voando atrás do safado. Só que antes de alcançar o Rivius, o Spur entra na frente. O Rivius começa a fazer um encantamento sinistro e diz pro Baril que ele vai ser o primeiro a ver o milagre da vida, que ele dedicou a vida inteira para estudar. Quando ele termina o feitiço, os caixões ao redor começam a tremer. Alguns segundos depois, os mortos começam a levantar. Parece que o Rivius conseguiu, ou quase conseguiu, fazer magia de ressurreição, mas o resultado tá mais pra zumbi do que pra gente viva de verdade. No meio dessa galera, o Baril vê a irmã da Melwy e lembra o quanto a garota queria a irmã de volta. Mas também sabe que a Melwy jamais ia querer ver a irmã nesse estado horrível. Então ele sabe que vai ter que acabar com aquilo. Um dos zumbis agarra a perna dele e o Baril decepa a cabeça do bicho. Ele explode em chamas azuis. E aí o Baril faz a limpa, um por um, até só sobrar a irmã da Melwy. Ele queria dar pra Melwy a chance de se despedir da irmã, de um jeito digno, mas não vai rolar mais. Então, com o coração apertado, ele pede desculpa e corta o pescoço dela também. A garota vira pó azul e some, mas deixou um anel pra trás. Só que os perrengues do Baril ainda não acabaram, porque o Chupuru volta pra finalizar o serviço e parte pra cima dele com tudo. Baril até consegue parar o primeiro golpe, mas logo percebe que o Chupuru é bem mais habilidoso do que ele esperava. O cara pega ele desprevenido e acerta uma estocada no ombro. Mesmo assim, o Baril não vai entregar os pontos. Ele respira fundo, se recompõe e corre na direção do Chupuru com tudo. Quando o Chupuru tenta dar mais um corte, Baril se esquiva e acerta um golpe no ombro dele. Chupuru nunca ia imaginar que um velho tipo Baril ainda conseguiria acompanhar o ritmo, mesmo depois de usar magia para se bufar. Só que o Chupuru ainda tem uma carta na manga. Ele puxa uma adaga e se esfaqueia na lateral do corpo, ativando um boost insano. Aí ele parte de novo para cima do Baril, e dessa vez tá difícil. O Baril começa a levar vários cortes pequenos porque não consegue mais acompanhar a velocidade dos ataques. Tá na cara que o Chupuru é um dos inimigos mais casca-grossa que o Baril já enfrentou. Mas isso não quer dizer que ele vai desistir. Já que não consegue vencer na velocidade, o Baril decide vencer na estratégia. Então, quando o Chupuru avança de novo, Baril dá uma de maluco. Ele usa o próprio ombro para bloquear o ataque. Toma uma ferida feia, mas aproveita a brecha e acerta um golpe no peito do Chupuru. Era para isso ter derrubado ele de vez. Mas o Chupuru continua de pé, mesmo todo ensanguentado e começando a sentir o efeito colateral da magia. O cara segue andando, mesmo sangrando por todos os lados. O Baril manda ele parar. Fala que já perdeu, mas o Chupuru, enquanto ainda tiver um fio de vida, não vai parar de lutar. O Baril tá entre admirado e chocado com a resistência do cara, mas no fim das contas, os ferimentos cobram o preço e o Chupuru finalmente cai morto no chão. Com tudo resolvido, o Baril sai da igreja e vê que a Karune e a Facel conseguiram capturar o Rivius. Ele agradece as duas pelo trampo bem feito. Aí ele vai falar com o Rivius, mas o cara tá com aquela cara de psicopata calmo sem o menor pingo de arrependimento. Mesmo quando ouve que o Chupuru morreu, ele só responde que Chupuru deve ter se sacrificado com orgulho pela causa. E mesmo tendo sido pego, o Rivius manda uma dessas. Nada disso muda o destino do mundo, a menos que um milagre de sangue aconteça. O Baril não entende nada do que ele tá falando, acha que é só papo de lunático. No dia seguinte, Baril encontra a Lucy para contar tudo o que rolou, mas ele ainda tá bem para baixo por não ter conseguido trazer o corpo da irmã da Melwy inteiro. Lucy percebe que ele tá cabisbaixo e decide animar o cara. Manda ele ir com ela que vai mostrar a recompensa que prometeu. Ela leva ele até uma casa no centro da cidade e fala que aquele lugar é o presente dele. Baril fica chocado. Ele tava mesmo querendo um canto para morar, então caiu do céu. Lucy insiste para ele entrar e dar uma olhada. Quando ele entra, dá de cara com a Melwy varrendo o corredor. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali, e a Lucy explica que elas conversaram na noite passada e a Melwy decidiu se inscrever na academia de magia. Mas para isso, ela precisa de um responsável legal. Então a partir de agora ela vai morar com o Baril e ele vai ser tipo um pai para ela. Faz 5 dias que o Baril se mudou para casa nova.
E apesar de estar super feliz por ter uma casa com jardim e encanamento dentro de casa, ele ainda não se acostumou com tudo isso. Sem falar que agora ele tem que cuidar de uma adolescente sozinho. A Mui desce para tomar café e o Baril pergunta se ela gostou da comida que ele preparou. Mas tudo que ela diz é que tá bom, desde que seja comível. Mudando de assunto, o Baril se oferece para lavar as roupas dela de ontem, mas a Meui diz que consegue cuidar disso sozinha. O problema é que da última vez que ele deixou, ela só jogou água em cima e achou que estava tudo certo. Rola um silêncio meio constrangedor depois disso, até que a Meui fala de novo. Mas não é pra puxar papo nem nada, ela só quer pedir permissão pra ir ao banheiro. O Baril lembra a ela que aquela também é a casa dela, então não precisa pedir esse tipo de coisa. A Meui diz que entendeu e promete que não vai mais pedir permissão pra nada. Mas do jeito que ela falou, o Baril já sente que isso ainda vai dar dor de cabeça. Ele já teve experiência lidando com adolescentes da idade da Mei, mas é outra coisa quando tem que cuidar de uma. Vai ser difícil conviver com ela se ela continuar sempre na defensiva. Então ele decide tentar quebrar o gelo. Ele lembra que a Karumi e o Facel curtem aqueles petinhos do mercado, então compra um pra Meui. Ela diz que gostou, mas não mostra muita reação. O próximo passo no plano do Baril para se aproximar da Meui é levá-la ao teatro para assistir uma peça. Ele pergunta se ela quer ir com ele e ela topa. Os dois assistem a peça juntos e depois até rola uma conversa de verdade sobre o que viram. Um ótimo começo para criar uma conexão. Na manhã seguinte, a Meui sai de casa pro primeiro dia de aula e o Baril vai junto para dar apoio. Ela diz que não precisa disso, mas o Baril insiste, já que como responsável ele precisa pelo menos conhecer a escola. Não que ele tenha interesse pessoal no Instituto de Magia, mas enfim. Quando chegam nos portões, o lugar é muito maior do que o Baril imaginava, então pode demorar um pouco para se acharem. Nesse momento, uma mulher chama eles e pergunta se são a nova aluna transferida e o responsável. O Baril confirma. A mulher se apresenta como Quinera, professora do instituto, e se oferece para mostrar o caminho. O Baril agradece, já que estava completamente perdido. Andando pelos corredores, a Quinera pergunta quem foi que indicou eles para o instituto. O Baril responde que foi a Lucy. A Quinera fica surpresa em saber que a própria diretora fez o convite. Com uma carta dessas, a Meui nem precisa fazer o teste de aptidão e já pode ser matriculada direto. Quinera pergunta se a Meui já escolheu qual tipo de magia quer estudar, mas nem ela nem o Baril sabiam que isso era necessário. A Quinera explica que existem vários tipos de sistemas mágicos e que cada mago tem pontos fortes e fracos, então a Meui vai ter que escolher um foco. A Meui diz que a única coisa que consegue fazer é criar chamas. A Quinera então sugere magia ofensiva como especialidade dela, mas o Baril ainda tá meio confuso. Ela continua explicando que existem 5 categorias: ofensiva, defensiva, cura, aprimoramento e estilo de vida. Como a Meui sabe criar chamas, faz sentido ela seguir a ofensiva. Agora que isso está decidido, a Quinera pergunta se a Meui vai querer ficar no dormitório do instituto. O Baril e a Meui nem sabiam que tinha essa opção, então a Quinera oferece um tour e eles aceitam. Ela leva os dois até o dormitório feminino, que é gigante. Tem refeitório com 3 refeições por dia, banho e quartos mobiliados para cada aluna. Mano, eu achei igualzinho a Hogwarts. A Meui pareceu gostar bastante do lugar e o Baril também achou bonito, mas ele fica preocupado se ela vai se enturmar com as outras garotas, já que ainda trata ele de forma fria e distante. Por isso, ele pensa que talvez seja melhor ela continuar morando com ele por enquanto. Só que aí ele se dá conta de que talvez ela só esteja agindo assim porque ele é um velho, talvez ela se dê melhor com gente da idade dela. Enquanto andam, passam por um restaurante de salsichas que parece estar com promoção. O Baril pergunta se a Meui quer almoçar lá e ela topa, mas quando entram, o lugar tá lotado de gente e não tem onde sentar. Justo quando o Baril tá prestes a ir embora, alguém chama o nome dele. Ele olha e vê a Serena acenando. Ela convida os dois para sentarem na mesa dela, e o Baril aceita. Sentados à mesa, o Baril aproveita para agradecer a Serena pela nova espada, já que foi super útil outro dia. Mas a Serena diz que nem precisa agradecer. Mas ela também tá meio curiosa sobre a garota que veio com o Baril, então pergunta quem é. Baril diz que é uma longa história, mas resumindo, a Meui agora é filha dele e tá morando na casa dele. A Serena quase engasa com a bebida quando ouve isso, mas depois que se recompõe, pede desculpas pela reação. Nesse momento, a comida dele chega e enquanto comem, o Baril pergunta o que a Serena tem feito ultimamente. Ela conta que tem rolado muita caçada de monstros perto da capital, principalmente porque uma delegação da nação de Esfine vai visitar a cidade em breve. O Baril nem sabia que isso estava acontecendo, mas parece que todo ano rola uma reunião entre as nações da aliança, e a guilda é obrigada a limpar a área de monstros para garantir a segurança da galera da delegação. Depois da refeição, eles saem do restaurante, e o Baril fala pra Meui que ela pode ir pra casa sozinha, porque ele tem que passar na ordem dos cavaleiros.
Antes de sair, ele comenta com a Serena que a Mewi vai estudar no Instituto de Magia e pede para ela dar umas palavras de incentivo para a garota. A Serena fica surpresa ao saber que a Mewi tem talento para magia, então chega perto da garota e manda a real. Ela tem que se esforçar de verdade, porque os alunos do Instituto de Magia não pegam leve, e com o Baril como tutor dela, é bom que ela não perca para ninguém. A Mewi diz que já sabe o quão forte o Baril é, para um velho. Ouvir a Mewi chamar o Baril de velho deixa a Serena irritada. Ela já estava se preparando para soltar os cachorros, mas o Baril acalma ela antes que ela faça besteira. Serena pede desculpas por ter se exaltado, mas fala que só queria que a Mewi entendesse o quanto o Baril é um cara incrível. Mewi responde que já sabe disso, e que viu com os próprios olhos o quanto o Baril é legal. Depois disso, Mewi se despede e vai embora. O Baril fica surpreso, porque parece que a Mewi se abriu um pouco com a Serena durante a conversa. A Serena diz que a Mewi tem bastante potencial. Ainda é meio crua, mas é honesta, então provavelmente vai longe. O Baril fica feliz de ouvir isso, mas comenta que para Mewi crescer de verdade, ela precisa de um ambiente perfeito. E ele ainda não sabe se é melhor ela continuar morando com ele ou ir para as acomodações do instituto. Lá nos campos de treinamento, o Baril conversa com a Lucia sobre a Mewi e pergunta se seria melhor ela se mudar para os dormitórios ou continuar com ele. A Lucia surta quando descobre que a Mewi tá morando com o Baril, já que ninguém contou isso para ela, mas ok, esse não é o foco agora. A Kirumi aparece e fala que os dormitórios são melhores, porque ela não vai precisar se deslocar e ainda tem comida de graça todo dia. O Baril sabe que os dormitórios têm várias vantagens, mas ainda tá com receio da Mel e não conseguir se adaptar a morar com outras pessoas. Aí chega o Emlitz e fala que o único jeito da Mel aprender a conviver com os outros é, convivendo com os outros. A Lúcia também apoia a ideia de a Mewi ir para os dormitórios, mas não porque pensou muito sobre isso, e sim porque não quer que a garota continue morando com o Baril. Mais tarde à noite, o Baril vai até o escritório da Lucy para perguntar a opinião dela. Ela pensa de forma lógica e diz que os dormitórios são a melhor opção. Mas ela também entende que o Baril tem seus motivos para se preocupar tanto. Nesse momento, a Facel entra para entregar um relatório para Lucy. Como ela já tá ali, a Lucy pergunta o que ela acha sobre os dormitórios. Facel diz que não tem motivo nenhum para não ir, é muito prático, mas fica curiosa sobre por que o assunto surgiu agora. A Lucy lembra a Facel sobre a Mewi, a garota que vai entrar no Instituto de Magia. Facel lembra sim, porque talvez ela mesma vá ensinar a garota no futuro. O Baril fica confuso e pergunta o que ela quer dizer com isso. A Lucy explica que o instituto tá com pouco pessoal, então a Facel virou instrutora por causa do talento absurdo que tem. A Facel fica toda orgulhosa e o Baril também fica feliz por ela. Mas ele ainda precisa resolver o dilema da Mewi. De repente, o Baril se levanta e vai embora dizendo que precisa pensar. Ele tá tentando dar o melhor pra Mewi desde que virou tutor dela e ficou feliz quando ela aceitou morar com ele, mas também viu como ela ficou empolgada ao ver os dormitórios, então já sabe qual é a melhor opção. Um tempinho depois, o Baril chega em casa com uma sacola de compras. Assim que ele coloca a sacola no chão, a Mewi chama ele pra ajudar com uma coisa. Ela tá ouvindo um barulho estranho vindo da cômoda há um tempo e não tem ideia do que pode ser. O Baril decide dar uma olhada, se abaixa para ver se também escuta o som, e sim, tem alguma coisa ali. Ele move a cômoda e, para surpresa dele, encontra um buraco na parede. Alguns segundos depois, saem uns ratos correndo dali. Mas a Mewi nem liga muito, porque já morou em lugares cheios de rato a vida toda. Mas o Baril, por outro lado, entra no modo de combate e se prepara para acabar com os ratos de vez. Ele consegue expulsar um pela porta, mas os outros dois são espertos e correm para debaixo da mesa, onde ele não consegue alcançá-los com a vassoura. Baril então se adapta, tira a camisa e tenta usar ela para pegar os ratos, mas os bichos escapam toda hora, até que ele se irrita de vez, vira a mesa com tudo e acaba esmagando um deles. Só que ainda falta lidar com o último. Ele segue o rato até o banheiro, onde o bicho fica correndo em volta da banheira. Baril tenta pegar com as mãos, mas apesar de ele ser ótimo em capturar pessoas, ele não faz ideia de como um rato pensa, então só fica tentando agarrar o bicho em vão. O rato ainda consegue correr pelo braço do Baril para escapar, mas antes de conseguir fugir de verdade, a Mewi bloqueia o caminho dele com uma chama de fogo. O rato se assusta e pula para trás. Essa brecha foi tudo que o Baril precisava para agarrar o bicho no ar. Com isso, o último rato foi pego. Baril fica surpreso que a Mewi ajudou ele, mesmo estando acostumada com ratos. Depois disso, um vizinho empresta para eles uma bolinha repelente de ratos, só para garantir que não voltem mais. E o Baril vai para a cozinha começar a preparar o jantar. Ele começa a perceber que talvez a Mewi não seja tão fria quanto ele achava. Ela foi pedir ajuda quando ouviu um barulho estranho, e ainda ajudou ele a pegar o rato, mesmo dizendo que não se incomodava com isso. Se ela consegue colaborar com os outros assim, talvez ele não precise se preocupar tanto com ela indo morar no dormitório. Nessa hora, a Mewi entra na cozinha e o Baril avisa que o jantar vai demorar um pouco ainda.
mas ela diz que na verdade quer ajudar a preparar a comida. Isso deixa o Baril feliz, porque mostra que ela tá mesmo se aproximando dele. Um tempo depois, os dois se sentam para jantar e o Baril agradece pela ajuda. Ela diz que não foi nada, mas que quer melhorar suas habilidades na cozinha para conseguir preparar o jantar sozinha logo. Baril estranha um pouco, já que no dormitório ela teria comida pronta todo dia, mas a Mewi responde que não quer morar lá. Prefere continuar morando com ele e ir até o instituto por conta própria. Baril tenta convencer de que o dormitório seria melhor, mas ela já decidiu. Diz que ele sempre mima ela com tanta gentileza e que agora ela quer retribuir, ajudando no que puder. Baril fica emocionado ao perceber que a Mewi realmente se importa com ele. Então concorda em deixá-la continuar morando ali, se é isso que ela realmente quer. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Felipe Senpai e nos vemos na próxima.